Olá, olá, meus amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube. Uma excelente quinta-feira para vocês. Mandando um grande abraço, agradecendo a todos os nossos irmãos que têm acompanhado a nossa sessão, uma dose de luz com Emmanuel dentro do canal do Jesus Redivivo Evangelho, gente, a luz do Espiritismo, junto com o pensamento do benfeitor Emmanuel, evangelizador do Brasil, através das mãos amorosas de Chico Xavier. Gente, nós estamos aqui lendo a Prece do Limiar, no livro Sexo e Destino, o prefácio de Emmanuel ao livro Sexo e Destino do Espírito André Luiz, não é? Que traz uma reflexão grande, ampla, através do acompanhamento de André Luiz, da vida de algumas personagens comprometidas através do sexo e o trabalho de um espírito maravilhoso chamado Félix, que da retaguarda faz de tudo para não ver os seus afetos lançados novamente na queda moral. Não é? Maravilhoso livro, fica aí a nossa dica. Continua o benfeitor Emmanuel, gente. Ontem ele nos falava Jerusalém, agora é o mundo, né? Nós nos estendemos até um pouco falando deste tema ontem. Então diz assim: na praça extensa das convenções humanas, empenha-se o materialismo na dissolução dos valores morais, com escárnio manifesto à dignidade humana. Veja só, gente. Então, a primeira parte do parágrafo, Emmanuel nos chama a atenção no esforço, no empenho do materialismo, daqueles que desejam viver sem Deus, na dissolução dos valores morais. Semana passada, nós comentamos ali a vitória do materialismo lá na França, um país que nós queremos tão bem, que nós respeitamos, berço do Espiritismo, quando, numa lei absolutamente fora de sentido no que diz respeito à moral, as pessoas conseguem colocar o aborto como um direito constitucional, né? A Constituição que deveria refletir os princípios de uma nacionalidade, de uma cultura, de um povo, acaba prestigiando o assassinato de bebês no útero materno como algo legal. Né? Então vocês veem, é uma vitória deste empenho do materialismo em acabar com os valores morais, em acabar com o nosso discernimento do que seja certo ou errado. Então, assim, nós acabamos, gente, perdendo a dignidade humana, nós vamos perdendo essa dignidade, porque chega uma hora que não há mais excessos a vencer. Nós estamos vendo isso, gente. Coisas que nós achávamos que jamais iríamos observar, o que mais nos falta enxergar? As pessoas não têm nem mais o que inventar. A verdade é, gente, que nós vamos ter uma época de muitos excessos até que o ser humano perceba que é preciso ele se voltar para a dignidade, porque não dá para a gente viver sem ela. Né? Então não adianta, porque a vitória é do Espírito. Né? O Espírito irá se impor à sociedade humana e nós, se Deus quiser, teremos oportunidade de ver isso. Né? Mas que existe o esforço diário dos materialistas, daqueles que querem viver sem Deus, em acabar com os valores morais, com o nosso discernimento do que é certo e errado, isso não há como negar. Nós somos bombardeados diariamente por esse tipo de informações. Então, nós paramos aqui. Aí Emmanuel vai num outro sentido. Enquanto religiões veneráveis digladiam com a natureza, tentando em vão bloquear a vida, qual se quisessem laquear a si próprias. Ou seja, se por um lado o materialismo tenta de todas as formas acabar com os valores morais, por um outro lado, a religião fica brigando com a própria natureza e não reconhece na função sexual uma força que precisa ser disciplinada, como todas as outras forças que nós possuímos, não é? Que não deve ser usada de uma forma sem análise, sem reflexão, inconsequente, mas que também não pode ser bloqueada, porque é o que Emmanuel está dizendo, você não pode bloquear a vida. Você tem que reconhecer a força do sexo no ser humano, a força desta potencialidade humana, que na verdade, gente, é somente um departamento do amor. Nós precisamos colocar o sexo em seu devido lugar. É só isso. O sexo é um departamento muito pequeno do amor, porque o amor tem outras inúmeras facetas. Não é? Inúmeras situações que quem ama vai manifestar. O sexo é uma dessas manifestações, que por ser um instrumento da vida, merece todo o nosso respeito como um altar. Ninguém vai ao altar das igrejas respeitáveis do nosso tempo jogar lixo, não é? Ninguém vai fazer isso, seria algo completamente errado. Nós não podemos fazer isso com o sexo. Então, se a pessoa ama e resolve por si só,
lançar-se à atividade sexual com a consciência em paz, nós devemos entender isso, não é? Como uma força a respeito. Não podemos bloquear a vida, mas também as pessoas precisam pensar que, em última análise, o sexo é um departamento do amor. Só isso, não é? Deve ser visto de forma natural, cheia de respeito e não como um meio pelo qual nós vamos destruindo a nossa dignidade humana. Olha só, gente, a reflexão de Emmanuel. Eu achava que o capítulo ia ficar curto para nossas reflexões da semana, mas vocês veem, nós estamos aí avançando e quantas situações ele nos traz, né, para reflexão realmente interessante. Um grande abraço para vocês, uma excelente quinta. Amanhã nós continuamos com as nossas meditações em torno do livro Sexo e Destino, prefácio de Emmanuel, que ele dá o título Prece no Limiar. Fique com Deus, gente. Até amanhã, se Deus quiser.